Fala Bacana, de volta com mais conteúdos para o nosso concurso da PM, tá? E Bombeiro Militar do Estado de Alagoas. Não quer dizer que você não possa estudar esse assunto específico para o Enem. Dá para estudar sim, tá? Porque ele é sempre corriqueiro, ele sempre está em concurso, sempre está em vestibular, beleza? A história desse assunto é uma história bem interessante. Um garotinho de apenas 12 anos, tá? Que deu início, deu pontapé para esse conteúdo. É o seguinte, ele foi desafiado pelo professor a somar todos os números, tá? De 1 até 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais reticências até chegar no 100. Tá? O desafio era esse, somar todos os números de 1 até 100. Só que isso dá muito trabalho, tá? Esse processo que você vai fazer, somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, dá muito trabalho. A intenção do professor talvez até era essa, dar trabalho para o aluno. Ele bem espertinho chegou lá, antes de todo mundo, 5 minutos depois, trouxe o resultado. Professor, terminei. Professor, como assim? Como você conseguiu resolver esse problema tão rápido? Ele explicou para o professor da seguinte forma, ó. Ele primeiro percebeu que ia dar muito trabalho, porque não existe uma regularidade, tá, específica dentro desses números. Então ele percebeu que poderia fazer assim, torná-lo regular. De que forma? Ele escreveu a mesma soma, tá? Só que agora ao contrário, beleza? Só que agora de forma contrária. 96 mais reticências até chegar no 1. Percebeu ele que toda vez que ele fosse somar esse primeiro termo mais o último termo, ia dar uma constante, tá? Ia dar uma constante. Sempre ia dar uma constante. Então, ele fez isso e em seguida ele fez o seguinte. Como ele sabia que eram 100 elementos dentro dessa sequência, tá? Então ele fez assim, ó. 101, que é a soma do primeiro mais o último, multiplicou por 100, tá? E como ele dobrou a soma aqui, ó, ele fez o que depois? Ele pegou e dividiu por 2. Simples e básico, tá? 101 vezes 100 dá quanto? Ó, multiplicar por 100, por 10, por 1000 é simples. Só tem que fazer o quê? Adicionar a quantidade de zeros que tem aí, tá? Então eu repito, 101, tá? E adiciono esses dois zeros, esse e esse. Depois eu divido por 2. 10.100 dividido por 2 é quanto? 5.050. Pronto. O aluno chegou para o professor, ó, 5.050. Beleza. Foi daí que surgiu, tá? Toda a preocupação com sequências, com a progressão aritmética, com a progressão geométrica, beleza? E aí surgiu a primeira forma, tá? A soma, tá? De n termos, beleza? De uma sequência, de uma sequência. Ok? Então, como seria a forma da soma de n termos de uma sequência? Quando eu falo n, eu falo assim, ó, não tem uma quantidade x exata de elementos, tem uma quantidade de n, tá? 10 para 15, para 20, para 30 termos de uma sequência, para 100 termos de uma sequência. Tá? Então, n é a quantidade de termos que tem essa sequência. Beleza? Para você se acostumar com o linguajar. Então, como seria a forma? Ele fez o que primeiro? Para somar n termos de uma sequência. Ele não pegou o primeiro termo, não foi? Ele não somou com o último termo, beleza? Ele pegou o primeiro mais o último, tá? Fez o que em seguida? Multiplicou pela quantidade de termos que tem essa sequência, a soma de n termos de qualquer sequência, tá? E em seguida ele fez o quê? Dividiu por 2, beleza? Então essa daqui, pessoal, ó, é a forma que você vai utilizar para somar n termos de uma sequência. Belezinha? Tranquilo? Guarda ela na mente, guarda ela no coração, porque você vai precisar dela, tá? Em seguida, vamos lá, vamos pegar exemplos. Vamos ver se, de fato, essa fórmula ela é infalível, tá? Vamos pegar exemplos aqui, ó. Vamos pegar uma sequência qualquer, seja ela, tá? Vou botar um Szinho aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, 1 mais 2 mais 3
mais 4, mais 5 reticências até 10. Tá? Vamos ver se a gente fala inglês. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a soma de quantos termos nessa sequência? A soma de 10 termos. Não é porque o último é 10 que eu tenho 10, não. Eu percebo que aqui eu tenho 10 elementos nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 10. Então é a soma de 10 termos. Ok? Só que quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 1. Beleza? Quem é o último termo da sequência? É 10. Ok? Quantos termos tem essa sequência? 10 termos. Beleza? Em seguida a gente faz o quê? Divide por 2. Carinha? Melhorando essa equação, vai ficar como aqui? 10 mais 1 dá 11, tá? Vezes 10 dividido por 2. Beleza? Se quiser simplificar aqui, fica à vontade, tá? Eu prefiro multiplicar por 10 para depois dividir. 10 vezes 11 dá quanto? 110. Em seguida eu divido por 2. 110 dividido por 2 dá quanto? 55. Tranquilo? Então, essa fórmula ela é bem usual. Não é só para os números, tá? Em que segue uma sequência assim bonitinha, tá? Seja ela para números pares, para os números ímpares, ok? E outra sequência que ele quiser, que o examinador, tá? Que o cara que vai elaborar a prova, quer imaginar na mente dele, tá? Pode ser menos 30, menos 40, menos 50, pode ser qualquer número, qualquer um, ok? Então memorize essa fórmula que você vai usar bastante, ok? Olha, eu ensino sempre para os meus alunos que o problema todo, tá, da progressão aritmética ou da progressão geométrica tá em torno disso aqui, ó. Desse rapazinho aqui, ó. Ok? Porque olha só, para somar em termos de uma sequência, eu preciso conhecer quem? Eu preciso conhecer o primeiro termo, eu preciso conhecer o último termo, ok? E eu preciso saber quantos termos tem essa sequência, beleza? Quando o problema não trouxer algum desses termos, você vai ter que procurá-lo, tá? E o que dá mais trabalho é você procurar esse último, beleza? Porque os primeiros já para você saber, ó. E às vezes até dá para você saber quantos termos tem a sequência. Por exemplo, quantos termos tem a sequência, essa sequência? Quantos termos pares tem essa sequência? São 50, metade, é isso? São 50 números pares e 50 números ímpares. Então, ó, aqui dá pra gente saber, beleza? Dá pra gente saber quem é o primeiro, quem é o último. Aqui, velho, eu quero dar dica, tá? Eu não quero passar o dia todinho aqui ensinando todas as formas possíveis, não. Eu quero dar dicas mais objetivas, beleza? Então, o problema sempre vai ser esse, achar lá o bonitinho do último termo, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente acha o último termo da sequência, ou melhor, qualquer um dos termos da sequência? Se ele não quiser o último, ele pode querer o do meio, sei lá, o 13º, o 18º, o 29º, e aí por diante, tá? Então essa fórmula daqui já é conhecida como fórmula do termo geral. Tá? Como seria a fórmula do termo geral? Olha só, essa fórmula aí, ó, ela é bem simples, cara. Dá até para você criar um mnemônico para você mesmo, tá? Toda vez que eu vou dar essa aula, eu pego o nome de algum meu aluno e envolvo esse aluno no problema. E ele acaba, velho, aprendendo por osmose, tomando para ele a fórmula, tá? Então seria como? Essa fórmula é assim, ó. AN, tá? Que é o termo geral, seja ele o primeiro, seja ele o 10º, seja ele o 8º, seja ele o 100º termo, tá? Qualquer um dos termos, beleza? Vai ser como? Vai ser dado por A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, tá? N é a quantidade de termos que tem essa sequência, vezes a razão, tá? Tem livros que traz esse R daqui de razão como sendo um Q, ok? Mas a gente coloca o R, tá? Só para combinar com a questão da razão. Tem livros que trazem Q. Inclusive a gente vai olhar aí na questão das progressões geométricas. Ele traz Q, ok? Mas aqui para nós o R é suficiente. É só para dar um nome a ele, ok? Então deu o nome de R. Só quem é essa razão? A razão é justamente o que a gente usou aqui, ó. É aquele único termo que a gente usou para construir toda essa sequência. Do 1
para o 2, eu somei mais 1. Do 2 para o 3, eu somei mais 1. E aí por diante, ó, eu fui somando mais 1, fui somando mais 1. Então, quem seria a razão? Como é que a gente obtém a razão? É sempre o termo posterior, tá? Que pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, tá? Menos o termo anterior, ok? Menos o termo anterior. Então, por exemplo, vamos tomar isso aqui como exemplo. Temos aqui, ó. Quem seria a razão dessa sequência? Vamos supor que a gente não soubesse, tá? Ficaria como? 5 menos 4. Que dá quanto? Dá 1. Tá? Pode ser, ó, 3 menos 2, que dá 1. 2 menos 1, que dá 1. Qualquer sequência, professor, qualquer uma. Agora, deixa eu tentar para vocês, ó. Toda vez que você ver uma sequência, tá? Em que ela é dada por números negativos, tenha muito cuidado, tá? A galera se complica muito. Olha só, vamos pegar um exemplo à parte aqui, ó. Sequência desses números aqui, ó. Menos 2, menos 7, tá? Vamos botar aqui pertencências. Ainda. Quem é a razão dessa sequência? Tem muita gente que vai me responder aí, sabe o quê? 5. Tá? Tem gente que vai responder 5. Vamos ver se é 5? Como é que a gente acha a razão? O termo posterior menos o anterior. Quem é o termo posterior? Posterior é menos 7. Menos da fórmula, tá? O anterior. Quem é o anterior? O anterior, ó, é menos 2. Beleza? Então vai ficar como? Menos 7. Menos com menos é o quê? Mais, é isso? 2. Menos 7 mais 2 dá quanto? Menos 5. Beleza? Então a razão aí é menos 5, ok? Ele quer dizer o quê? Que ele está subtraindo 5 para chegar no próximo termo. Então quem seria o terceiro termo dessa sequência? Seria menos 12, beleza? Menos 7 com menos 5, menos 12. E aí por diante, ok? Então vamos aqui, ó. Como seria aí? Probleminhas que envolvem, tá? Essa fórmula. Determine, vou pegar um exemplo aqui, tá? Determine, tá? O oitavo termo da sequência. Vamos ver aqui qual a sequência. Pode usar até essa daqui, ó. Sem problema nenhum, tá? A sequência. Qual seria a sequência? A sequência seria essa mesmo. Beleza? Menos 2, menos 7, reticências ainda. Ok? Como seria aí? Olha só. Se eu quero o oitavo termo dessa sequência, eu vou jogar na fórmula. Vai ficar como? A, o quê? A 8. Beleza? Como é o oitavo termo, A8. Quem é o A1? Olha como fica fácil. Beleza? O A1 é menos 2, tá? Mais. Peraí, se eu quero o oitavo termo, quantos termos tem a sequência? Óbvio que são 8 termos. Tá? Menos 1, que é da fórmula, vezes a razão. A razão é quanto, pessoal, que a gente achou aqui? Menos 5. Então a razão, ó, é menos 5. Tranquilo? Então vai ficar como aqui, ó. A8 é igual a quem? A menos 2, tá? Pessoal, não posso não resolver isso aqui primeiro, não, tá? Regra de álgebra, primeiro, é multiplicação e divisão. Depois é que você faz soma e subtração. Agora não tem aquelas plaquinhas de preferencial, né? Você não tem que dar preferência. Pronto. Toda vez que você olhar e tiver parênteses, dá preferência, ok? No caso aqui eu tenho que dar preferência a quem está dentro do parênteses. Eu não vou poder primeiro multiplicar, ó. Não vou poder primeiro multiplicar. Se quiser dar, só vai dar um trabalho a mais, porque você vai ter que multiplicar esse e depois esse. Vai dar um trabalho a mais desnecessário. Então, primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Olha só. Você que está começando agora, tá? A estudar matemática para concurso, para vestibular, também está perto do Enem, tá? Você tem que fixar uma coisa na sua mente. Toda vez que você encontrar um sinal positivo, você vai lembrar isso aqui, ó. Tenho. Tá? Toda vez que você encontrar um sinal negativo, você vai lembrar disso aqui, ó. Devo. Beleza? Quem tem conta no banco sabe bem
essa distinção, né? Entre o sinal positivo e o sinal negativo, porque isso aqui dói no bolso, tá? Então, olha só. Então, se eu tenho 8, mas eu devo 1, dá quanto? 7. Beleza, fácil. Ok? Então, vai ficar o quê? Mais 7, vai ficar com azul, mais 7, vezes menos 5. Agora eu faço o jogo de sinal, né? Mais com menos, ó, vai dar o quê? Vai dar menos. Então vai ficar A8 é igual a menos 2, mais com menos dá menos 7 vezes 5 dá quanto? 35. Então o A8 é igual a quanto? Menos o quê? Se eu devo 2 e devo 35, eu devo quanto no total? Eu devo 37, beleza? Não vá na onda achar que menos com menos dá mais. Menos com menos só dá mais quando eu tenho multiplicação ou divisão. No caso aqui é uma soma simples, beleza? Pronto. Achei o oitavo termo. Para completar, para você ficar dentro do conteúdo, saber tudo certinho, quanto à sequência, progressão aritmética, tá? Você sabe o que ele pode pedir? Ele pode pedir a soma de todos esses 8 termos. Se você somar todos, tá? O menos 2, menos 7, menos o outro lá, que é menos 12, menos... E, enfim, tá? Se você somar todos, vai dar quanto? Então você usa essa fórmula daqui, ó. Beleza? Então vamos usar as fórmulas. Vai ficar como aqui, pessoal? A soma de quantos termos? De 8 termos. É isso? Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é menos 2, tá? Mais o último termo. Quem é o último termo? Menos 37, tá? Quantos termos tem essa sequência? Olha só, 8, e em seguida eu divido por quanto? Por 2. A pessoa tem muito mais, muito menos. Bicho, reduz, pô. Reduz, ó. Vai ficar como aqui, ó. A soma de 8 termos vai ficar como? Menos 2, tá? Mais com menos, dá menos 37, tá? Vezes 8, dividido por 2, tranquilo? Eu devo 2, devo 37, vou dever quanto no total? Vou dever 39, tranquilinho? Vezes 8, dividido por 2, beleza? E aqui a gente faz o quê? A gente simplifica, ó. Olha que bacana. Eu divido 8 por 2, vai dar quanto? Ali em cima sobra 4, tranquilo? Olha só, o resultado disso aí vai dar quanto? Vai dar 39 vezes 4, beleza? Pessoal, mas aqui não é negativo, né? Você deixa ele guardadinho aí, depois você usa ele, tá? Então vai ficar como aqui, ó. 4 vezes 9. Eita, eu quero atentar vocês, tá? Essa multiplicação do 9, beleza? Essa multiplicação do 9 é bem simples, depois eu vou dar uma aula como vocês resolvem ela nos dedos, beleza? Pode resolver no quadro também, no caderno, no caso, tá? Mas depois eu atento a vocês. Olha só, 4 vezes 9 dá 36, dá pra gente fazer no dedo, ok? Então, vai ficar quanto aqui? 36, fica 6 sobre 3, tá? 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 3 dá 15, beleza? Então, esse resultadozinho aqui, ó, tá? Esse resultadozinho aqui, ó, é igualzinho a esse, tá? 156. E aí, 156, certo ou errado? Questão de prova. É 156, certo ou errado? Se for caso acesso, né? Certo ou errado? Errado. É menos 156. Por quê? Porque menos com mais dá menos, tá? Não esqueça disso. Um detalhezinho desse você erra uma questão, ok? Ficamos por aqui com sequência, soma de n termos e progressão aritmética, ok? Próximo bloco a gente vai trazer progressão geométrica, tá? A mesma pegada. Até mais. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Até mais.